Oi, minha gente, quem acabou de ver meus stories descobriu que, junto comigo, que mesmo com os 1.000 seguidores que nós alcançamos, a live não foi permitida. Falou que minha conta não é qualificada. Eu vou me informar mais, mas eu acho que talvez é porque a conta é muito nova. Eu abri ela dia 7, então temos 11 dias aí. Pode ser que seja por isso. Vou me informar. Por enquanto, o que eu prometo a vocês é continuar postando aqui consciências. Ao longo da semana eu vou postar mais vídeos com inspirações, com pensamentos, com ideias, não só na segunda, que é o dia que eu tava fazendo a chamada pro vídeo de hoje, né? E aí eu vou descobrir, gente, eu vou descobrir o que tá acontecendo, se for questão de tempo, aí quando der esse tempo, nós vamos começar as lives. E até lá vai ter movimento aqui no canal e pronto. Então, vamos lá, porque eu quero contar pra vocês como nós devemos interagir com a energia ao nosso redor e em nós da melhor forma possível. Como eu disse no vídeo segunda-feira, tudo que existe no universo é feito de energia. Inclusive coisas sólidas. Essa garrafinha também, eu, você, minha roupa, o ar que respiramos, tudo é feito de energia. Porque tudo é feito de uma coisinha que se chama átomo. Átomo é uma partícula bem pequenininha, como eu disse lá, que precisa de um aparelho avançado de zoom para poder ver ele. E aí, quando os cientistas, à medida que a ciência foi se expandindo e os cientistas foram conseguindo ter aparelhos mais especializados, chegou-se a essa informação de que o átomo ele é totalmente feito de energia. Inclusive o núcleo dele, que mais antigamente achava-se que era matéria. Dito isso, tudo é feito disso, todos nós somos feitos de energia. Então, independente se você acredita em religião ou não, em ciência ou não, isso é um fato. Aí a gente vê, desde os antigos pensadores e vindo para cá, os religiosos, e aí veio sendo corroborado pela ciência esse mesmo ensinamento, de que tudo é feito de energia. Ok, e aí? Você vai me perguntar. Eu vou ler aqui no livro, esse livro aqui é o Força Soberana. Inclusive convido vocês, está aqui na minha bio, o link do meu YouTube. E lá eu já vou subir domingo o primeiro estudo do prefácio desse livro. Todo domingo teremos estudo dos capítulos do Força Soberana. Esse é um livro muito... Ele é assim... expansivo, digamos assim. Ele traz informações além e que faz a gente pensar e aprender. E aí, como eu tô estudando ele, eu vi essa parte aqui que se chama Os Fluidos Nos Obedecem. Inclusive, eu fiz uma palestra domingo sobre esse capítulo. Eu já tinha decidido que iria fazer o estudo do Força Soberana no YouTube. E aí veio esse capítulo que tem tudo a ver, e aí com isso veio a ideia de falar com vocês, então tudo interligado. O capítulo se chama Os Fluidos Nos Obedecem, é um dos últimos capítulos. E aí fala assim o seguinte, ó: existe em todo o cosmos suprimento de luzes de variadas cores, que nos emprestam o bem-estar, tranquilizando todos os nossos corpos e ajudando a nos harmonizarmos a nós mesmos. Compete a cada criatura adestrar-se na ciência espiritual, movendo-se em todos os rumos do saber para melhor usar essa força divina, que pode chamar de hálito de Deus, fluido cósmico, prana ou éter divino. Então essa energia, que é a energia que está, que compõe tudo, em vários lugares é chamado de formas diferentes. Então aqui ele já nos aponta aqui alguns, né? O hálito de Deus, o fluido cósmico, prana, éter divino. Prana é muito usado lá no pessoal lá dos Oriente, né? E aí, o que a gente pensa? Se tudo é feito de energia, nós todos somos... Nós estamos no emaranhado. Eu queria usar uma palavra mais fácil, mas é basicamente isso. Nós estamos todos interligados, de alguma forma, por essa energia.
Então, todos nós temos ligações uns com os outros, com os objetos, com os fluidos também, né? A ar é um fluido, a água é um fluido. E aí, antes de eu falar sobre isso, eu vou deixar um pouco mais claro por que às vezes a gente acha que o que é sólido não é energia, não é feito de átomos. Porque realmente, normalmente, quando a gente fala de fluido, de energia, de átomo, a gente pensa em coisas etéreas, né? Coisas que nós não podemos ver. O átomo nós não vemos a olho nu. Mas existe o estado condensado. O que é o estado condensado? Quando a gente vai lá e pega a água tem 3 estados, né? Tem o gasoso, quando você ferve ela, o vapor sai, ele fica... A água já é um fluido porque ela é líquida, né? Aí ela fica mais fluídica ainda, que é o gás, o vapor. O vapor, e aí ele vai. E aí se mistura no ar, e se você não tem um recipiente, né, que fecha ali o vapor, ele vai embora. A água, ela já é um pouco menos evasiva, mas ainda assim, se você não pôr no recipiente, ela vai embora. E o outro estado da água é o sólido. A mesma água, digamos, né, o mesmo tipo de energia, você vai lá e congela ela. E o que acontece? Não é que ela deixou de ser água, porque se você derrete o gelo, ele vira água. Nem que ela é alguma coisa ali especial, diferenciada. A única coisa que aconteceu foi o quê? Que os átomos dela ficaram mais juntinhos. Aí, quando fica mais juntinho, fica sólido. Então, quer dizer que nós e a matéria que nós interagimos, a diferença é que os nossos átomos estão mais juntinhos. Mas tudo segue sendo energia. E aí, né? O que faremos com isso, diante dessa informação? Sendo tudo energia, nós podemos atrair para nós e para o nosso dia a dia vários tipos de energias. E aí nós temos que ficar atentos quanto a isso. Porque aí é que tá o pulo do gato. Que aqui o Miramês fala aqui no livro, ó. Adestrar-se na ciência espiritual. Adestrar-se na sua forma de viver, pensar e agir para você poder interagir com essas energias da melhor forma possível. A energia, ela vem com... É como se fosse uma força magnética que nós exercemos. É uma força magnética, tá? Não é como se fosse, não. É uma força magnética que nós exercemos quando a gente age, pensa, sente de forma diferente. E aí, magnético é o que? É o ímã. O ímã, no caso, ele atrai metais. O nosso ímã atrai o quê? O que pensamos, o que sentimos e o que agimos. Aí eu faço o quê? Quando eu tenho o hábito de agir, de pensar e de sentir que tudo tá ruim, que é negativo, que tá difícil, acabo atraindo o quê? Coisas nessa mesma onda. Por quê? Nossos pensamentos, sentimentos e ações, eles têm uma coisa que se chama vibração, que é uma onda. A onda também é energia. Um grande exemplo de onda que a gente conhece, hoje em dia muitas pessoas não usam tanto mais, mas conhecem, é a onda do rádio. O rádio, ele tem ondas, e aí se você sintoniza ali o rádio na rádio A, B ou C, você escuta a onda daquela sintonia. Então eu quero ouvir a Jovem Pan, não adianta eu pôr na 92,9, eu tenho que pôr na 99,1. Quero ouvir Liberdade? Não adianta eu pôr na 99,1, tenho que pôr na 92,9. Quero ouvir a 98? Tem que pôr na 98,9. Eu só sei de qual essas 3, gente. Então, não adianta eu viver com o meu tuner ali ligado numa rádio, ligado na Jovem Pan e querer ficar ouvindo a música que toca na Liberdade. Querer ouvir notícia lá, Rádio Alvorada.
não adianta, não vai acontecer, isso é um fato. E aí, como que eu mudo, então, essa rádio para que eu quero escutar? Ah, eu quero viver com menos preocupação, com mais tranquilidade. Pra gente sintonizar a rádio que a gente quer ouvir, a gente tem que passar a vivenciar a rádio que a gente quer ouvir. Quero viver com mais tranquilidade? O que eu vou fazer dentro de mim, de trabalho íntimo, de mudança de pensamento, de atitudes, de forma que eu consiga viver sentindo mais tranquilidade? Porque a partir do momento que eu consigo sentir mais tranquilidade, as situações vão se tornando mais tranquilas. E se elas, ainda assim, nas situações, não param de acontecer, não param de vir. Mas, se elas vêm e eu já estou treinada na tranquilidade, a forma como eu vou lidar com essas situações é diferente. E aí eu vou fortalecer a minha tranquilidade. Eu quero lembrar aqui, deixa eu ver aqui que eu marquei um outro pedaço do livro aqui. Aqui, ó. Ele fala o seguinte, bem no finzinho do capítulo. Os fluidos que se acumularam em torno da tua personalidade pela tua vontade serão teus servos, porque levam a tua mensagem de acordo com as tuas intenções. Nos estudos mais na área espírita, usa-se um termo que se chama forma-pensamento. Eu não sei esse termo em outras áreas científicas e tudo mais. Ainda não me deparei com esse tipo de termo em outro lugar. Mas esse termo ele traduz muito o que está falando aqui. A forma-pensamento é como se eu pensasse em algo tantas vezes que eu criasse essa imagem fora de mim. É quase uma projeção. Que eu colocasse ali uma tela de cinema e eu projeto ali aquela imagem. Uma das primeiras vezes que fizeram uma comparação disso comigo, eu decorei para sempre. Por exemplo, você tá ali com uma ideia fixa pensando em sorvete, 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 sorvete. Aí é como se existisse fora de si uma projeção desse desenho desse sorvete. Mais ou menos isso. Não é tão simples, não é exatamente isso, mas é a explicação assim que talvez vocês entendam um pouco melhor. Então, se eu fico, é o que ele falou aqui, ó, de levar a mensagem de acordo com as intenções. Se eu fico alimentando uma ideia, essa ideia começa a tomar forma ao meu redor de alguma forma. Por quê? Porque como tudo é energia, esses fluidos vão se acumular ao nosso entorno. Estou chamando de fluidos porque é o que está escrito aqui, mas podemos chamar de todas aquelas nomeações que ele disse lá e de energia. Eles se acumulam ao meu redor e eu passo a influenciar eles de alguma forma. Da mesma forma que a onda de rádio, na hora que transmite lá na antena, a onda de rádio ela se transmite pelo ar. Por isso que no vácuo não tem como ouvir som. Não é porque não tem nada lá, é porque lá não tem ar. Então o som, aqui o som que está saindo de mim, ele se propaga pelo ar. A onda de rádio se propaga pelo ar. E aí, da mesma forma que sai lá a onda de rádio com as palavras que eles disserem lá e chegam na sua casa para você escutar o que está sendo dito, a mesma coisa, digamos, vamos simplificar aqui e falar que o ar à nossa volta, ela vai ali manter esse movimento de energia que eu tenho em mim, no meu pensamento, no meu sentimento. Dito isso, eu convido vocês a pensar o seguinte. Isso aqui, eu estou lendo um livro, que é um livro, ele foi escrito em 1986. Ele é um livro muito sério, que traz informações, assim, profundas. Eu li aqui. Se vocês forem ler estudos científicos, vocês vão saber a mesma coisa. Outros livros que são dessa área de espiritualidade, de bem-estar, vão dizer a mesma coisa. Então não adianta tentar argumentar comigo aqui sobre tudo ser ou não feito de energia. Isso aqui é um fato. Eu estou pondo um fato aqui na mesa para vocês. Diante desse fato,
vem a pergunta: como você escolhe lidar com essa energia que vai levar a sua mensagem, né? De acordo com as suas intenções. A partir do momento que você pensa que o seu redor, você vai cada vez atrair mais coisas que têm a ver com os seus pensamentos e com as suas intenções. Você vai continuar pensando, agindo e vivendo da mesma forma? Se você já tá vivendo de uma forma ali que você só tá atraindo coisa boa, claro que você vai, né? Só melhorar. Se não, pare e pensa o que pode estar acontecendo. O que você está alimentando na sua mente. Nada é irreversível. Não é porque... Vamos voltar lá à nossa semana passada. Quem não assistiu, vai lá assistir, porque esse estudo ele completa o da semana passada. Porque aqui eu tô trazendo alguns termos científicos, algumas comprovações praticamente, para vocês entenderem como é importante não se manter no padrão negativo que você estava vivendo até hoje. O que nos cabe é parar, observar o que está acontecendo, parar para observar nossos pensamentos. Eu até dei um exercício semana passada para vocês poderem anotar tudo ali e mudar, né, escrever a forma positiva de tudo que vocês anotaram. Se vocês não fizeram, eu tô dando um exercício de novo, porque eu não vou dar um exercício novo hoje, para poder dar um tempo para vocês repensarem isso agora nesse termo energético. Vocês vão anotar todas as ideias, pensamentos, sentimentos que vocês identificarem que não são coisas para o seu bem. Qualquer um. Depois você vai escrever na outra folha a versão deles positiva. Então, se eu escrevi lá que eu acho que a vida é muito difícil, vou escrever a positiva. A vida é muito fácil. Lá no outro vídeo eu expliquei mais detalhadamente. Como eu expliquei lá detalhadamente, aqui agora é só um remember. Por que eu quero que vocês repensem isso? Deixa eu marcar a página aqui, se eu quiser ler mais um pedacinho para vocês. Por que eu quero que vocês pensem isso? Quanto mais pessoas pararem de alimentar um padrão de pensamento, de sentimento negativo, como todos somos energia, como todos estão interligados, quanto mais pessoas melhorar o padrão do seu pensamento, melhor o padrão do pensamento das pessoas ao seu redor. E aí melhora também de todas as pessoas. E eu sou uma pessoa. Então é muito do meu interesse que muitas pessoas comecem a pensar cada vez mais positivo, para que a energia ao nosso redor se torne cada vez mais positiva. Para não ficar sem música, porque segunda eu não cantei música, eu canto aquela música do Gabriel Pensador. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente. Então, é uma verdade. Às vezes a gente parece, ai, nossa, Amanda, mas o mundo tem 8 bilhões de pessoas. E daí? Do que eu vou fazer? Cada grão de areia na praia, cada gota de água no oceano conta. Imagina se ninguém quisesse se tornar melhor. O mundo ia ser pior ainda. Então, a cada um de vocês que está me ouvindo aqui hoje e que decidiu que vai viver diferente, porque você entendeu que você é feito de energia, que o seu redor é feito de energia e que você não quer mais ficar passando as dificuldades, as tristezas, o choro ou qualquer coisa que você está passando hoje. E você acabou de descobrir que se você se esforçar, no início talvez seja bem difícil. Por isso eu tô falando esforçar. Mas depois fica bem fácil. E aí vira o normal. Você agradecer pelas coisas ao seu redor, você fica feliz a maior parte do tempo, você parar de reclamar tanto, você parar de buscar notícias ruins, vai se tornando cada vez mais natural. E esse é o meu convite hoje. Então, guarda isso no coração, comenta aqui o que vocês acharam e espero vocês, vou ir postando aí, a gente vai conversando, tá?
Beijo!